vez, parabéns para você. Você chegou ao nosso estudo número 8 e você está de parabéns por isso. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a queda do homem e como foi que o pecado entrou neste mundo. Bom, semana passada a gente viu muito bem que o pecado não começou aqui na terra, ele começou lá no céu com um querubim que foi expulso do céu e foi lançado aqui para a terra. Nós vimos que a Bíblia chama ele de dragão, de serpente e também de Satanás, diabo, sedutor de todo mundo. E ele foi realmente o sedutor de todo mundo, e isso começou quando ele se manifestou através de uma serpente no Éden. E eu queria ler com você essa história aqui em Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Bom, essa é a história de como a serpente seduziu a mulher. Tá? A Bíblia fala que é a serpente mais sagaz que havia no paraíso, mas na verdade aqui era aquele anjo de luz que a gente viu, que a Bíblia chama lá em Apocalipse de a antiga serpente, que veio e fez a primeira possessão demoníaca do planeta. Ele entrou na serpente e falou através da serpente com a mulher. Ele disse para a mulher: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Quando na verdade Deus tinha dito exatamente o contrário. Deus tinha dito que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, só da árvore do conhecimento do bem e do mal é que eles não podiam comer. Né? Então a mulher defendeu Deus dizendo: Deus disse ao contrário, que nós podemos de todas as árvores, só dessa que não. E porque no dia que a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. Então a serpente desfaz das palavras de Deus e ensina para Eva como se peca. Ela disse: certamente não morrereis. Tá? Então a Bíblia continua dizendo assim, né? Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, desejável para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também a seu marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras, e fizeram para si cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui a Bíblia conta que depois que Eva foi enganada, a primeira coisa que ela fez foi comer do fruto e depois levar ao seu marido. A Bíblia fala que ele também comeu do fruto, e por causa disso os dois viram que estavam nus. Eles passaram a ter uma coisa que até então não existia no paraíso, que era a vergonha. Eles viram que eles estavam nus, e por isso eles coseram folhas de figueiras numa tentativa de se salvarem por si mesmos, de esconderem a sua nudez. E a Bíblia vai contar para a gente que Deus teve que ir atrás do ser humano. Essa é, no final das contas, a história do ser humano, da humanidade. Deus sempre está correndo atrás da gente, indo atrás de nós, na tentativa de nos salvar. A primeira pergunta que fica no ar é: por que é que Deus criou aquela árvore? Por que é que Deus pôs aquela árvore no meio do jardim? E muitas respostas poderiam ser dadas. Seria um teste de fidelidade? Sim. Talvez Deus tenha colocado a árvore no meio do jardim para restringir o mal. Aquele era o único lugar onde o inimigo de Deus poderia aparecer. Mas ele poderia aparecer, mas apenas num lugar. Em vez de ele poder encontrar com Adão e Eva em qualquer lugar do jardim, Deus restringiu a presença do mal apenas a um lugar. E com certeza, Deus também enviou alguém para explicar para aquele casal que só ali aquele anjo poderia aparecer. Por isso, quando Eva ouviu aquela voz, ela sabia que não era a voz de Deus, porque ela tinha uma mente perfeita e ela conhecia a voz de Deus. Ela sabia que não era a voz do seu marido, porque ela conhecia a voz do seu marido. Não, ela sabia que não era a voz de um anjo, porque ela conhecia a voz dos anjos. Ela sabia que aquela voz era a voz do inimigo.
e ela entrou em conversação com o inimigo, e essa foi o grande erro de Eva, tá certo? Mas a pergunta continua no ar: por que é que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? E a resposta, como eu já falei, para a restrição do mal, é um teste de fidelidade, mas talvez a melhor resposta seja essa. Veja, Deus colocou Adão e Eva no meio do jardim e falou para eles: dominai sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, dominai sobre os animais, sobre tudo. E se Deus deixou ali apenas um não. Por quê? Por que apenas aquela árvore eles não poderiam comer? Porque se não tivesse nenhum não, e eles pudessem fazer o que eles quisessem no jardim, Adão e Eva começariam a pensar que eles eram os deuses do jardim, que eles eram os donos do jardim. Mas havia alguém acima deles. Por isso Deus deixou aquela única regra para mostrar que na verdade Ele continuava sendo o dono do jardim, e que eles poderiam utilizar o jardim como filhos. E como é que um filho usa as coisas do pai? Quando você é filho, o seu pai compra a televisão pertence a ele, mas quando você convida os seus amigos para ir para a sua casa, você não fala assim: vamos lá em casa assistir a televisão do meu pai. Não, você fala: vamos assistir a televisão lá da minha casa, vamos assistir a minha televisão. Quando você convida os seus amigos para entrar na sua casa, você vira para eles: senta aí no sofá. Você não fala aí: senta aí no sofá do meu pai, porque o filho, ele sempre entende que tudo que é do pai também é dele, tudo que é do pai pertence também ao filho. Assim também, Deus tinha criado este mundo inteiro para Adão e Eva e tinha dito para eles: tudo que eu tenho é teu também, usa à vontade, mas eu vou deixar aqui esse único não, para que vocês percebam que o dono de tudo isso aqui, na verdade, sou eu. Assim como um pai põe regras dentro de casa, ele fala assim: não pode subir no sofá com sapato, não pode riscar a televisão, não pode quebrar as coisas, e o pai põe as regras, porque ele na verdade, no fundo, é o dono de todas as coisas. Assim Deus deixou um não para Adão e Eva, e enquanto eles fossem fiéis e não desobedecessem a Deus, eles estariam sendo filhos de Deus. Mas quando eles desobedecessem a Deus, eles estariam dizendo para Deus assim: não queremos o Senhor como meu pai, deixa que eu e minha esposa a gente se vira sozinho. Quando Adão e Eva desobedecessem a Deus, nesse único pedido que ele fez, eles estariam desprezando a paternidade de Deus e tentando viver a sua vida sozinhos. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que eles pecaram, eles foram cozer para si folhas de figueiras, numa tentativa de viver agora uma vida independente, sozinhos de Deus. Tá certo? E com isso o pecado entrou no mundo. Foi um pecado muito mais sério do que a gente imagina. Foi um desprezo à paternidade do próprio Deus. E a Bíblia fala que acontece quando a gente peca. A Bíblia tinha dito lá que um dia que ele comerdes, você certamente morrerá. Não foi isso? Lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, a Bíblia vai contar para a gente uma história bem interessante. Paulo vai dizer desse jeito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que coisa, o salário do pecado é exatamente o que? A morte. E o que é pecado nesse sentido? O pecado aqui é o afastamento de Deus. Quando Adão e Eva se afastaram, desobedecendo a ordem de Deus, eles se afastaram e eles estavam desprezando a paternidade de Deus, e por isso agora eles teriam que se virar sozinhos. Por isso a primeira coisa que Deus faz quando eles pecam é expulsá-los para fora do jardim, e Deus os impede de entrar no jardim agora. Agora eles teriam que plantar e colher, eles teriam com o suor do seu rosto tirar o sustento para o alimento para o seu sustento. A partir de agora eles teriam que se virar sozinhos, e a vida sem pai é muito mais difícil, e a vida deles passou a ser muito mais difícil. E olha, a Bíblia fala que todos os descendentes deles têm também as mesmas dificuldades que Adão e Eva tiveram. Aqui em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo vai dizer desse jeito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois que Adão pecou, ele passou a ter uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Ou seja, depois que ele pecou, ele começou agora a andar para o lado ruim da vida, e era só isso que ele sabia fazer.
ele começou a ter agora uma tendência para o pecado, e começou a se tornar um ser corrupto, mau. E a Bíblia fala que isso não aconteceu apenas com ele. A Bíblia está dizendo assim: portanto, que por um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou a todos os homens, ou seja, todos os descendentes de Adão passaram a ser pecaminosos, e todos eles passaram a herdar uma natureza caída, tá? E porque todos eles tinham uma natureza caída, todos pecaram, e todos são merecedores da morte. Então agora, não só Adão e Eva passaram a ser pecadores, mas como todos os seus descendentes passaram a ser merecedores da morte, porque todos os descendentes de Adão são pecadores. Não é assim com você? Não é assim comigo? Todos nós temos uma tendência natural mais para fazer o que é errado do que para fazer o que é bem. E agora a gente vive afastado de Deus, e a gente precisava urgentemente de uma ajuda. Mas graças a Deus, Ele não deixou Adão e Eva desamparados. Lá em Gênesis ainda, capítulo 3, verso 15, antes desse verso 15, Deus vem para conversar com Adão, e Deus tira aquelas roupas de figueira de Adão e dá para eles uma roupa feita com peles de animal, com peles de cordeiro. Depois, Deus pergunta para Adão: por que você fez isso? E Adão fala: a mulher que tu me deste, Senhor. Ele acusa a mulher. Deus então vai à mulher e fala: por que fizeste isso? E a mulher diz: a serpente, Senhor. Mas quando chega para a serpente, que é o próprio Satanás, Deus não faz pergunta alguma. Ele já chega pronunciando uma maldição para a serpente, e aquela maldição tinha nela uma bênção para o casal e para os seus descendentes. Olha o que o texto vai dizer lá em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Este ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus faz uma maldição que é também a primeira profecia da Bíblia. Ele estava dizendo que haveria inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente aqui representa Satanás, e a mulher representa a igreja de Deus. Entre o seu descendente e o descendente da mulher, ou seja, Satanás teria muitos seguidores nesse planeta, mas a mulher traria ao mundo também um descendente, um salvador. E a resposta dele, ele fala assim, no final do verso 15: este ferirá a tua cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher viria a esse mundo, e com seu pé ele esmagaria a cabeça da serpente, mas na medida que ele fosse esmagar a cabeça da serpente, a serpente picaria o seu calcanhar, mas, meu amigo, a cabeça da serpente seria, por fim, esmagada para sempre. Quem é a serpente? A serpente é o inimigo de Deus, ou seja, ela seria um inimigo vencido por um descendente da mulher que viria. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia, a primeira predição que Deus dá a respeito de que um dia viria um Salvador, um Messias, um ungido que viria ao mundo para salvar toda a humanidade, tá certo? A serpente seria então vencida, o inimigo seria então vencido. Deus prepararia um modo de Adão e Eva escaparem na maldição do pecado, que é a morte, e poderia dar para eles de novo a vida eterna outra vez. Mas isso dependeria desse descendente que um dia viria para salvar Adão e Eva e todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade. Aqui é a primeira profecia da Bíblia, profetizando para você a respeito de Jesus. É isso aí. Por isso, nosso próximo estudo vai ser sobre o plano da salvação. Como foi que Deus bolou um plano para que o ser humano pudesse ser salvo? Qual é esse plano? E por que Deus está tendo todo esse trabalho com esse plano da salvação? Simplesmente porque Ele quer nos livrar da maldição da morte que o pecado traz para a humanidade. Porque a Bíblia declarou, e é verdade, Deus não pode mudar isso: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Encontro você no nosso próximo estudo para a gente aprender sobre o plano da salvação. Feche teus olhos e vamos orar. Santo e bom Deus, amado Pai, nós te agradecemos muitíssimo pela tua presença aqui conosco. Abençoa meu amigo que está ouvindo essa mensagem, faz com que ele verdadeiramente veja que as histórias da tua palavra são verdadeiras e elas demonstram o motivo pelo qual o pecado entrou no mundo. Perdoa os nossos erros, Senhor, conceda-nos a tua paz e dá-nos forças para viver uma vida justa na presença do teu Filho amado Jesus Cristo, porque é tudo isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Valeu, meu amigo, te vejo no nosso próximo estudo. Deus abençoe você.